Copom inicia a quinta reunião do ano avaliando o fim de aperto nos juros. Comissão para conciliar Estados e União sobre ICMS tem reunião agendada para essa tarde. E você vai ver também. Sem tratamento específico, o Ministério da Saúde recomenda que gestantes e mulheres que amamentam se protejam para evitar a contaminação pela varíola do macaco. Estados Unidos matam com drone o principal líder da Al-Qaeda. Primeiro carregamento de grãos ucranianos exportados desde a invasão russa é esperado em Istambul. Você confere também uma história emocionante que aconteceu em um hospital no Rio de Janeiro. Gêmeos unidos pelo crânio são separados com a ajuda da realidade virtual. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Abrimos essa edição com uma notícia de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a quinta reunião do ano para definir a taxa básica de juros. A expectativa é que a taxa Selic suba meio ponto percentual. A edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, prevê que a Selic deve passar de 13,25% para 13,75% ao ano, com alta de meio ponto percentual. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até o fim do ano. Nas estimativas das instituições financeiras, o comitê pode encerrar aí o ciclo de aumento de juros, apesar das pressões atuais sobre a inflação. A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle. Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam aumentar mais uma vez a taxa Selic em meio ou 0,25 ponto percentual, mas deixaram aberta a possibilidade de promover novas altas caso a inflação persista. Apesar dos preços da gasolina e da energia elétrica terem ficado mais baratos nos últimos meses, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a impactar nos valores do diesel, dos fertilizantes e de outras mercadorias importadas. Até maio, os comunicados do Banco Central indicavam que a autoridade monetária pretendia encerrar o ciclo de elevações em junho. Mas as altas além do previsto, promovidas pelo Federal Reserve dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu, indicaram pressão sobre os juros brasileiros. A gente acompanha de perto esse assunto porque ele tem tudo a ver com o bolso brasileiro, não é, Paty? Verdade, Dani. Olha, para entender essa relação de causa e efeito, vamos conversar com o analista econômico Caio Mastrodomênico. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Paty. Boa tarde, Dani. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigada pela sua participação. E eu começo com a seguinte pergunta. O anúncio do resultado dessa reunião do Copom será feito amanhã. O que seria ideal para o país, Caio? Bom, a alta da taxa de juros ela vem sendo seguida para justamente frear a inflação. Então, o Banco Central, através do Copom, ele utiliza a ferramenta de manutenção da taxa de juros como uma ferramenta de frear a inflação. Nós recentemente tivemos uma desaceleração dos índices de inflação. Então, significa que o Copom já não tem a necessidade de aumentar expressivamente essa taxa. Porém, como mencionado na matéria anterior, os Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, está com uma inflação acumulada muito elevada e eles acabaram elevando a taxa de juros em um ponto percentual lá fora. E isso impacta também na nossa taxa de juros aqui dentro, porque a economia dos Estados Unidos é uma economia mais sólida e acaba atraindo investimentos para lá. Então, espera-se que o Banco Central faça um meio termo no ajuste entre a nossa taxa de juros, visando não só a melhora da nossa economia, como a baixa do índice de inflação, mas também tentando equilibrar a atratividade de uma taxa de juros alta, elevada aqui, para tornar o país economicamente viável, aí, dando um retorno bom para o investidor externo.
Caio, esse aumento na taxa Selic causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem crédito, os empréstimos. Como esses seguidos aumentos interferem no nosso dia a dia? Explica pra gente. Justamente, Dani, cada vez que se eleva a taxa Selic, a gente eleva praticamente tudo na nossa economia. Por quê? Para quem está em casa entender, a gente fala em taxa Selic, mas talvez fique muito distante para quem está em casa entender. O que é a taxa Selic? É basicamente um número de juros que o governo estipula e diz assim, olha, isso daqui é a base para qualquer juros cobrados na economia. Então, para quem está em casa e vai financiar uma casa própria, por exemplo, ele vai contratar um financiamento baseado em uma taxa. Essa taxa ela foi baseada na Selic. Se quem está em casa vai financiar um automóvel, ele vai contratar um financiamento baseado em uma taxa. Essa taxa também é atrelada à Selic. Se ele vai a uma loja comprar um eletrodoméstico e ele vai comprar no carnê, esse carnê tem uma taxa de juros e também ele se baseia sempre na taxa Selic. Então, quando há uma elevação da taxa básica de juros no nosso país, por consequência, acaba elevando a taxa de juros de toda a economia. Então, fica mais caro consumir. E justamente o Banco Central acaba fazendo isso de maneira proposital, porque quando há um período de inflação, o que é inflação, basicamente? É pouca oferta de produto para muita gente consumindo. Então, o Banco Central utiliza dessa ferramenta para diminuir a oferta do crédito para que as pessoas consumam menos. Porque hoje, se você for consumir, por exemplo, um carro e for financiar, você vai ver que a parcela dele está mais cara. Então, você vai deixar de financiar aquele carro porque ele não cabe mais no seu orçamento. Por consequência, sobrará mais carros e os preços tenderão a baixar. Então, essa ferramenta de aumentar os juros é uma maneira que o governo tem, através do Banco Central, de fazer uma redução dos preços, um controle dos preços. Então, com certeza, a população sente isso no dia a dia, porque tudo acaba ficando mais caro. Certo, Caio. Com relação aos empréstimos, qual tipo que o brasileiro assim deve sair correndo? E como renegociar uma dívida em tempos de altas aí nos juros? Olha, eu costumo dizer que existem empréstimos que a gente não pode chamar de empréstimo. Então, o principal deles é o cheque especial e o cartão de crédito. O brasileiro tem por costume entender que o limite da conta faz parte do ordenado do mês. Não, não faz. Então, se porventura você tem um limite de crédito ali na sua conta para você utilizar, entenda que esse é o crédito mais caro, talvez seja um empréstimo mais caro que você está contraindo. Um crédito de limite de conta pode ultrapassar 320% ao ano. É talvez o crédito mais caro do mundo hoje. Então, esse tipo de empréstimo, esse tipo de crédito, são os principais a serem evitados neste momento. E quem porventura tenha este crédito tomado ou qualquer outro crédito que não esteja em dia, que não esteja conseguindo pagar essa conta, o ideal é que nesse momento procure a instituição a quem você tem esse débito, através do seu gerente ou através do 0800 e busque uma renegociação. Este é o momento de reorganização de contas. Busque uma renegociação e coloque esta dívida novamente dentro do seu orçamento. E só assim você vai conseguir manter o seu acesso ao crédito. Porque em um período de crise, se você tiver com o seu nome sujo, como costumamos dizer, né, o seu nome negativado, aí sim você perderá o acesso ao crédito e ficará muito mais difícil atravessar esse período de dificuldade. Caio, a gente agradece demais a sua participação. Infelizmente o tempo é curto, mas muito obrigada e até uma próxima. Eu agradeço. E olha só, a União e os estados tentam uma negociação para um acordo sobre as novas regras do ICMS. A comissão criada por ordem do Supremo Tribunal Federal busca entendimento sobre mudanças aprovadas este ano. A comissão especial une representantes dos governos estaduais e o governo federal para buscar um entendimento sobre as novas regras que alteram a incidência do imposto sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.
O colegiado, criado por ordem do ministro Gilmar Mendes, tem até o início de novembro para pacificar a aplicação dessa nova lei. Uma das principais mudanças foi o teto de 17% a 18%, estabelecido para a cobrança do imposto nesses setores, que passaram a ser classificados como bens e serviços essenciais. Os estados querem ser ressarcidos pela perda de arrecadação decorrente da nova regra. Mas o Ministério da Economia discorda do cálculo proposto pelos governadores. A primeira reunião de conciliação de forma virtual conta com a participação de representantes da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Os municípios também podem indicar 2 representantes. A conta, segundo os estados, não deve levar em conta nenhum gatilho ou piso para o ressarcimento. Por essa proposta, a compensação seria feita com o abatimento na dívida dos estados e do Distrito Federal com a União, ou em dívidas com entes privados, nas quais a União consta como garantidora. O preço do óleo diesel aqui no Brasil dobrou em 1 ano e meio. A Petrobras não vê tendência de queda no valor do combustível nos próximos meses. Ao contrário da gasolina, que após os esforços bem-sucedidos do governo ficou bem mais barata, o preço do óleo diesel continua tendo uma trajetória de alta e não há sinais de redução do valor. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o litro do combustível vem subindo mês a mês desde dezembro do ano passado. A Petrobras, que precifica o combustível na venda para as distribuidoras, prevê que não há chances de uma baixa significativa. Hoje, o preço médio do litro do óleo de diesel nos postos é de R$ 7,42. O valor é mais que o dobro dos R$ 3,69 registrados pela pesquisa da ANP em janeiro de 2021. A maior fatia do preço, cerca de 67%, é o valor bruto do litro do óleo diesel cobrado pela estatal das distribuidoras, o que equivale a cerca de R$ 5,06. Os outros 33% são impostos e o lucro de distribuidoras e postos, além da mistura obrigatória com biodiesel. A disparada no preço tenta nivelar os valores praticados no Brasil aos do mercado mundial. E os preços dispararam depois do início da guerra na Ucrânia, em que a Rússia passou a sofrer boicote. Grandes produtores ou consumidores mundiais, como os Estados Unidos, a Índia e países do Oriente Médio e Europa, também estão com estoques baixos de diesel. Um levantamento mostrou que os preços das passagens aéreas subiram quase 80% em um ano. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que um dos motivos é a alta do querosene de aviação. Está cada vez mais difícil viajar de avião no Brasil. Isso porque os preços das passagens aéreas subiram 77% em um ano. Os motivos são o aumento da demanda, a alta do dólar e a disparada nos preços dos combustíveis. Segundo a ANAC, a querosene de aviação subiu quase 60% entre janeiro e maio deste ano. O aumento do barril de petróleo causado pelo conflito na Ucrânia também influenciou no preço do combustível de aviação. Além disso, a maior procura por passagens aéreas, depois de 2 anos de restrições por conta da pandemia, aumentou muito nos últimos meses. E agora a tendência é que os preços das passagens não sofram grandes reajustes até outubro, já que a economia mundial deve crescer menos e a pressão sobre os preços dos combustíveis deve diminuir. Mas no fim do ano, os preços das passagens podem ter mais uma elevação. Na alta temporada, a tendência é de aumento em todos os serviços turísticos. E para quem pretende viajar, o jeito é se planejar com antecedência para conseguir poupar no orçamento. O Ministério da Saúde recomendou que gestantes e mulheres que amamentam se protejam para evitar a contaminação pela varíola do macaco. Pois é, Paty, isso porque, segundo a pasta, não há protocolo de tratamento específico com antivirais para esses casos. Vamos conferir na reportagem. Em nota técnica, o Ministério da Saúde deu novas recomendações para as grávidas, para as mulheres que acabaram de dar à luz e também para as que estão amamentando, para se prevenirem contra a varíola do macaco. Entre os conselhos, a pasta sugere que as gestantes e mães recentes usem máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus, que se afastem de pessoas que apresentem sintomas suspeitos, como febre, lesões de pele e mucosa, e que evitem o contato físico.
A pasta também alerta que este grupo deve procurar atendimento médico caso apresente algum sintoma, para que se estabeleça diagnóstico clínico e, eventualmente, laboratorial. A nota técnica diz também que para gestantes com sinais ou sintomas suspeitos da doença em caso de teste positivo, é indicada a hospitalização nos casos moderados, graves e críticos. A pasta reforça ainda que não há protocolo de tratamento específico com antivirais para as mulheres grávidas e para as que acabaram de dar à luz. Bem preocupante, né, Dani? Pois é, o jeito é se prevenir. Exato. E veja a seguir, Nancy Pelosi aterriza em Taiwan em meio à tensão entre Estados Unidos e China. E você confere também uma história emocionante que aconteceu em um hospital no Rio de Janeiro. Gêmeos unidos pelo crânio são separados com a ajuda da realidade virtual. Em instantes, voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora é 1h20. E eu sigo falando aqui do nosso Brasil. A Polícia Federal faz uma operação contra laranjas, que cedem contas bancárias para criminosos em 3 estados e no Distrito Federal. Os agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 43 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 3 estados. A Operação Não Seja um Laranja tenta coibir a ação de pessoas que cedem contas bancárias para receber dinheiro proveniente de ações criminosas. Segundo a PF, as fraudes bancárias eletrônicas investigadas totalizam um montante de R$18.200.000. Segundo a Polícia Federal, a ação é resultado do trabalho da Força-Tarefa Tentáculos, instituída para a repressão a fraudes bancárias eletrônicas. O grupo atua em cooperação com as polícias civis do Distrito Federal, Pará e São Paulo e as instituições bancárias por meio da Federação Brasileira de Bancos. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, foram apreendidos diversos cartões bancários, documentos bancários, aparelhos celulares e computadores. A Polícia Federal afirma que nos últimos anos detectou um aumento considerável na participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. No destaque internacional, o presidente americano Joe Biden anunciou ontem a morte do líder da Al-Qaeda. Foi um ataque com drone no Afeganistão. Vamos ver. Considerado o cérebro por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001, que deixaram quase 3 mil mortos em Nova York, Zawahiri assumiu a liderança da organização terrorista depois da morte de Osama Bin Laden em 2011. A operação, realizada no último fim de semana, foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente americano Joe Biden. Para as famílias que perderam pais e mães, maridos, esposas, filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e colegas de trabalho naquele dia de setembro, espero que essa ação decisiva traga mais um grau de encerramento. De acordo com um funcionário do governo americano, não houve vítimas civis na investida contra o líder da Al-Qaeda. Depois de procurar incansavelmente Zawahiri por anos sobre as administrações Bush, Obama e Trump, nossa inteligência localizou Zawahiri no início do ano. Ele havia se mudado para o centro de Cabul para se reunir com membros de sua família. Depois de considerar cuidadosamente as evidências claras e convincentes de sua localização, autorizei um ataque de precisão que o removeria do campo de batalha de uma vez por todas. O egípcio de 72 anos era um dos terroristas mais procurados no mundo pelos Estados Unidos, que oferecia 25 milhões de dólares em recompensa por qualquer informação que levasse à sua prisão ou condenação. E olha só, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pousou agora há pouco em Taiwan. A notícia preocupa o mundo, porque a possível ida de Pelosi à região nesses últimos dias aumentou a tensão entre os Estados Unidos e a China, que inclusive chegou a fazer alertas ao governo americano. O governo chinês monitorava o voo, mesmo sem a confirmação do destino da presidente da Câmara, e chegou até mesmo a enviar aviões de guerra para sobrevoar a linha que divide o Estreito de Taiwan. Nessa terça-feira, Pequim havia dito que consideraria a visita da presidente da Câmara como provocação e prometeu fortes represálias ao país.
Sobre o conflito no leste europeu, o primeiro carregamento de grãos ucranianos exportado desde a invasão russa é esperado em Istambul, depois da meia-noite de hoje. O navio Razone, com bandeira de Serra Leoa, deixou a cidade ucraniana de Odessa pouco depois das 9 da manhã, no horário local, na segunda-feira, com 26 mil toneladas de milho. O navio Razone, cuja chegada estamos monitorando e esperávamos ser mais cedo, deve ancorar em Istambul após a meia-noite devido às condições do mar. Após os procedimentos necessários, uma delegação composta por representantes da Turquia, Rússia, Ucrânia e Nações Unidas vão inspecionar o Razone e o navio prosseguirá com base nos resultados da inspeção. O navio percorreu a costa romena durante a noite, mas desligou seu sistema de identificação automática para que não pudesse mais ser rastreado, de acordo com o site Marine Traffic, que rastreia os movimentos dos navios. A Turquia não apresentou uma explicação para esta manobra. O Centro de Coordenação Conjunta foi criado após o acordo assinado em 22 de julho para retomar as exportações de grãos. Rússia e Ucrânia são grandes potências agrícolas e seu trigo, milho e óleo de girassol, em particular, abastecem o mercado mundial. Estima-se que entre 20 e 25 milhões de toneladas de grãos tenham sido bloqueadas nos portos ucranianos desde o início da invasão em 24 de fevereiro, o que levou a uma disparada nos preços. E antes de encerrar essa edição, olha só esse caso, gente. Foram 23 horas de cirurgia em um nono procedimento para finalmente, Dani, separar os irmãos Arthur e Bernardo Lima, os gêmeos que nasceram unidos pelo crânio. Pois é, essa intervenção foi feita no Rio de Janeiro e contou com um auxílio da realidade virtual e de uma equipe médica com mais de 100 profissionais. Vamos conferir. 2 gêmeos brasileiros de 3 anos unidos pelo crânio foram separados em uma intervenção que os médicos descreveram nesta segunda-feira como a cirurgia mais complexa de seu tipo. Arthur e Bernardo Lima passaram grande parte da vida em um hospital no Rio de Janeiro, onde foram operados em um procedimento que foi simulado antes com auxílio de realidade virtual. Depois de uma série de 9 cirurgias, que culminaram com uma de 23 horas, os irmãos puderam olhar para o rosto um do outro pela primeira vez. A organização médica beneficente Gemini Untwinned, com sede em Londres, que ajudou a realizar o procedimento, descreveu a operação como a separação mais desafiante e complexa até hoje, dado que os irmãos compartilhavam várias veias vitais. O neurocirurgião Gabriel Mufarrege, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, onde foi realizada a intervenção, disse que a cirurgia foi a mais difícil de sua carreira e que estava muito satisfeito com o resultado. A equipe médica, que incluiu quase 100 profissionais, se preparou para as delicadas etapas finais da cirurgia, em 7 e 9 de junho, com a ajuda da realidade virtual. Usando imagens de tomografia e ressonância magnética para criar um mapa digital do crânio compartilhado e dos cérebros dos irmãos, os cirurgiões treinaram conjuntamente no Rio e em Londres, com uma operação de teste realizada por meio da realidade virtual. Infelizmente não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Até mais!